Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade da moralidade na ordenação da sociedade e a insuficiência das leis para isso. Bom, John Adams, que foi um dos Founding Fathers americanos, disse o seguinte, que a Constituição americana foi feita somente para um povo moral e religioso. E ele disse assim, que ela era completamente inadequada para o governo de qualquer outro. Então, o que John Adams quis dizer com isso? O que ele quis dizer quando ele fala que é uma lei, a lei americana é uma lei feita para um povo moral e um povo religioso? Bom, ele quer dizer o seguinte, que simplesmente se o povo americano fosse um povo amoral, um povo que não tivesse essa preocupação moral e religiosa, aquelas leis que eles estavam desenhando, elas não funcionariam. Porque são leis que pressupõem alguma virtude no povo. Até porque se você olhar as leis americanas, a declaração, a Constituição americana, você vai ver que a preocupação primeira não era impor obrigações, mas reconhecer os direitos que já eram exercidos dentro do povo. A tolerância, o respeito, uma certa moralidade. Então, tudo isso, né, a liberdade, que era algo essencial para eles. Então, veja, a lei americana, ela pressupunha essas coisas, pressupunha que a sociedade já possuía isso dentro dela, já possuía a virtude da tolerância, da moral dentro dela, e a lei vem apenas para afirmar isso, ou principalmente para afirmar isso. Então, é o seguinte, o que John Adams está querendo dizer é que se o povo fosse amoral, completamente se o povo completamente desprezasse qualquer tipo de moralidade, aquelas leis seriam absolutamente inócuas, não funcionariam de maneira nenhuma. Tá? Então é isso que John Adams quis dizer sobre a Constituição americana. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, será que nós podemos fazer a mesma reflexão sobre as nossas leis, sobre as leis dos nossos estados democráticos de direito? Essa é a pergunta que eu faço. E já vou adiantar, eu entendo que sim, que as nossas leis, elas dependem sim de uma pressuposição de virtuosidade no meio da população. Eu acho que aquilo que John Adams fala em relação à Constituição americana também serve em alguma medida para os nossos ordenamentos dos nossos países ditos democráticos. Por que eu digo isso? Porque um ordenamento jurídico de um país democrático, ele também vai pressupor alguma boa-fé e alguma moralidade do povo. Porque um ordenamento jurídico de uma sociedade democrática ou de um regime democrático vai esperar que, em geral, as pessoas se disponham a cumprir as leis de boa fé, de boa intenção, não querendo fazer mal ao outro, né? A lei pressupõe isso, ó, as pessoas em geral não querem fazer mal aos outros, as pessoas em geral têm alguma virtude, alguma moralidade, algum respeito, e o ordenamento jurídico vem organizar isso em geral. Por quê? Pensa pelo contrário. Para você entender isso, tem que pensar pelo contrário, do lado contrário. Imagine que as leis pressupusessem que a população está querendo descumprir a lei, ou descumprir a ordem, está querendo fazer algazarra, que a população em geral está querendo fazer mal uns aos outros. Caramba, se nós temos uma lei que está pressupondo isso não é lei. Isso é regra de presídio. Isso é regra de facção criminosa. Você já pressupõe que um está querendo fazer mal ao outro, né? E, na verdade, a democracia não é isso, né? Quando a gente fala em democracia,
Ainda que tudo isso seja muito abstrato, a gente está falando de um povo que está querendo se ordenar, um povo que está querendo ir em alguma direção, está querendo se organizar e que, de maneira geral, vive. Porque se nós pensarmos bem, as pessoas em geral, elas vivem sem nem lembrar quais são as leis que elas têm de seguir, entendeu? E não é por isso que elas ficam fazendo mal, as pessoas não ficam fazendo mal umas para as outras, né? Então, até mesmo num Estado moderno, democrático, um Estado que nós chamamos de Estado Democrático de Direito moderno, há uma certa pressuposição de que as pessoas estão ali de boa fé. Então não é apenas a Constituição ali americana, a lei do John Adams, que é feita para um povo moral. As nossas também. Talvez nosso povo não seja tão moral e tão religioso quanto era o povo americano, mas também se espera dele alguma virtude, se espera dele algo, né? Se espera dele que ele haja minimamente com bom senso, haja minimamente com correção. Até porque, se nós pensarmos o seguinte, se o povo abrir mão de qualquer moralidade, de qualquer virtude, aí eu digo uma coisa, aí não há leis que deem jeito. A não ser que essas leis assumam o seu caráter autoritário. Ó, agora é regra de presídio. Vai ter que fazer o que eu tô mandando. Entendeu? Porque aí você pressupõe que as pessoas elas são imorais e precisam ser domadas. Mas as nossas leis não são feitas sob essa perspectiva, mas pela perspectiva de que há já alguma moralidade, alguma virtude no povo, tá? Agora, também fica muito claro que se o povo começa a perder a moralidade, se não há mais preocupação com virtude e com nada disso, como essas leis são feitas para, pressupondo essa moralidade, fica muito fácil violar essas leis. E elas começam a perder sentido e perder eficiência. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo que fica muito claro. Se nós pegarmos a nossa Constituição Federal, ela vai determinar no artigo 101 de que o indicado pelo presidente da República para o STF, para ser ministro do STF, ele precisa ter dois requisitos, duas qualidades: notável saber jurídico e reputação ilibada. Bom, são duas qualidades que têm algo de subjetivo. Notável saber jurídico poderia ser objetivo, né? Mas nada indica como você vai avaliar isso. Então, ele tem um quê de objetividade, mas também muito de subjetividade. Agora, reputação ilibada é subjetividade pura. Como é que você, sem ter um elenco do que significa isso, como é que você determina que alguém tem reputação ilibada? Eu tenho reputação ilibada? Não sei. Depende do que você quer dizer com isso. Entende? O que é ter uma reputação ilibada? Então, a lei, olha aqui. A lei, ela está pressupondo que, vamos ficar aqui na reputação ilibada, que a reputação ilibada é uma virtude, é um valor que já está no seio da sociedade, tanto está no seio da sociedade que ela escreve como se fosse assim, óbvio, vocês sabem o que é reputação ilibada, não sabem? Afinal, é um valor que todos nós reconhecemos, então a lei pressupõe isso, que todo mundo reconhece. É mais, ela pressupõe tanto que todo mundo reconhece que ela joga na mão dos senadores para julgar isso, para avaliar. Então, vocês são representantes do povo, né? Eu não posso trazer o povo todo aqui para avaliar. Então, vocês, como representantes do povo, vão avaliar se esse indicado aí tem reputação ilibada. Então, entende o que eu estou falando? O que a lei está pressupondo de que, por exemplo, essa virtude, esse valor já está no meio do povo. Só que aí o que acontece? Os senadores, eles dificilmente vão fazer essa avaliação no campo moral. Então, a aprovação ou rejeição do indicado a ministro vai ser sempre uma indicação, uma aprovação ou rejeição política, reprovação política. Funciona na prática assim: se o governo tiver maioria e consegue convencer a maioria a aprovar, porque é por maioria absoluta, ele é aprovado. E, na verdade, o que a gente tem visto é que nunca são reprovados, né? Porque isso traria
confusões políticas ali entre governo, legislativo, aquelas coisas todas. Então veja bem, olha aí como. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente vê nesse exemplo como uma lei que pressupõe valores, pressupõe que há valores na sociedade, ela facilmente é ignorada nesse ponto por uma sociedade que não valoriza os valores, por uma sociedade que não valoriza a virtude que está ali, que abre mão disso por conta de outros interesses. Então esse é um exemplo de que, em todas as situações, de uma maneira geral, a lei dos Estados democráticos de direito pressupõe uma certa moralidade, uma certa virtude, mas ao mesmo tempo, quando a própria sociedade abre mão de virtudes e de moralidade, ela vai dando nó na lei o tempo todo e ela vai ignorando, ou seja, a lei vai se tornando cada vez mais inócua e inútil e ineficiente. E aí o que acontece? Aí começa a lei a virar, a se tornar uma lei cada vez mais impositiva, colocando regras cada vez mais duras e mais objetivas, que é para acabar com isso. Então você começa a se tornar o que era um Estado democrático de direito, começa a se tornar uma verdadeira república autoritária. Essa é a verdade, tá? Então a gente vê nesse caso e nessa reflexão como em um Estado de direito, quando esse Estado, ou esse Estado de direito, ou esse ordenamento que vai regrar o Estado, não é precedido por um povo minimamente virtuoso, esse ordenamento e esse Estado vão ser facilmente corrompidos. Então a gente chega à seguinte conclusão, de que uma sociedade minimamente saudável, ela não pode depender apenas das leis para se ordenar. Mas antes ela precisa ter valores, antes das leis, além das leis, acima das leis. Ela precisa ter valores, ela precisa ter moralidade própria, ela precisa ter uma auto-ordenação anterior. Antes das leis, senão essas leis não vão funcionar direito. Isso, gente, é bíblico, né? A Bíblia fala lá o tempo todo que a lei ela está para condenar. E onde há amor não precisa lei. O que é o amor? Precisa haver, antes da lei, precisa haver um respeito, precisa haver a tolerância, precisa haver o não desejo de fazer mal ao outro. Pô. E aí sim as leis entram como uma forma de organizar isso aí. Mas quando você não tem nada disso, quando não há o amor, ou quando não há moralidade, ou quando não há virtude, aí essas leis que são feitas para um país democrático não vão funcionar direito. E aí vai ser necessário cada vez mais o autoritarismo. E é isso que a gente tem visto cada vez mais no mundo, tá bom? Então, por hoje é isso aí e até a próxima.